Olá pessoal, aqui quem fala é Cleiton da Gomes Contabilidade e Consultoria. Bom, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre Simples Nacional e a tributação do Simples. Hoje todo mundo tem dúvidas, né? Porque a empresa paga a carga tributária muito alta no país, os custos para se manter uma pequena empresa é muito alto. E o imposto, a pessoa fica, será que eu pago muito imposto? Como que é calculado esse imposto? Eu estou mesmo no melhor regime? Como que eu chego na base de cálculo? Qual que é a alíquota? Então tem várias dúvidas. Quando eu compro eu pago imposto, quando eu vendo, se eu estou tendo lucro eu estou pagando imposto, se eu tenho prejuízo eu tenho algum benefício fiscal, não. Então muitas dúvidas geram na cabeça do microempresário, porque está sempre passando alguma informação e essa informação, para quem não está acostumado no dia a dia, é complexa, entendeu? Mesmo Simples Nacional não é tão simples, né? Então eu vou passar algumas informações hoje de como que é feito o cálculo desse tributo, ok? É só me acompanhar que vocês vão entender um pouquinho. Bom pessoal, continuando aqui na tela do computador, vamos falar sobre Simples Nacional, né? O conceito, um pouco sobre as alíquotas, os anexos do Simples Nacional, com foco um pouco mais na parte de prestadores de serviço. O Simples Nacional é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, devido pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Conhece, né? Este é o Simples Nacional. Tem algumas expressões que são bastante interessantes e questionadas pelas pessoas, que é o conceito de ME e EPP, né, que é a microempresa e a empresa de pequeno porte. A microempresa, ela é aquela empresa que aufira receita bruta no ano calendário até R$360 mil. Então, exemplificando, a empresa que abre fatura até R$360 mil em um ano, ela é considerada uma ME. E a EPP é uma empresa que já fatura um pouquinho mais, de R$360 mil a R$3.600.000. Essa é a empresa de pequeno porte, ok? No Simples Nacional, ele compreende alguns tributos, né? Vamos supor que uma empresa não é do Simples Nacional, ela tem que pagar vários DARFs separados de cada imposto, né? Apurado de formas diferentes. Já no Simples Nacional, ele é feito um recolhimento em conjunto, né? Numa única guia de arrecadação. Então, e nessa única guia, ela compreende esses seguintes tributos: o IRPJ, o IPI, a CSLL, a COFINS, o PIS, a CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, o ICMS, que é o Comércio e Indústria, né, quando for, e o ISS para prestadores de serviço, que é o Imposto sobre Serviço Municipal. Okay? Então é muito mais simples. Em uma única guia você paga todos esses impostos, que seria uma guia para cada praticamente, ok? Nem toda empresa, nem todo ramo de atividade pode se enquadrar no Simples Nacional. A partir de 2015 muitas atividades entraram, só que existem algumas ainda que não podem, né? Então aqui eu tenho uma lista, né, uma parte simplificada, né, de algumas atividades que não podem entrar, né? Vou ler alguns exemplos aqui. Que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos. Aí a pessoa que tenha sócio domiciliado no exterior também não pode participar, né? Por exemplo, que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica, né? Então, alguns dessas atividades não podem participar do Simples Nacional. Então, nós temos as tabelas, né, do Simples Nacional e seus anexos vigentes, né?
a partir de 1º de janeiro de 2012. O Simples Nacional foi dividido assim, por anexos, né? Então a gente tem o anexo 1, que é do comércio, tem o anexo 2, que é indústria, tem o anexo 3 até o 6, que é toda a parte de serviços. E para cada tipo de serviço e anexo existem as tabelas, né? Que segue mais ou menos na mesma ordem, né? A tabela 1 para o comércio, tabela 2 para a indústria, a tabela 3 até a tabela 5A são serviços, né? A tabela 3 até a 5A são as tabelas para atividades de serviços. Então aqui eu coloquei para ilustrar uma tabela, né, um pouco mais simples, que é a tabela do anexo 3, né? Alíquotas e partilha do Simples Nacional do anexo 3. Então, como funciona? Para a empresa que está enquadrada neste anexo 3, ela vai pagar inicialmente, assim que ela abre a empresa, a alíquota de 6%. Como que funciona? A partir do momento que ela abre, ela vai acumulando o faturamento dos últimos 12 meses. Então, se ela faturar de 0 a 180 mil, em 12 meses, ela vai pagar 6%. E a partilha é essa seguinte: essa daqui você não precisa se preocupar, você contribuinte. É mais para nós contadores que fazem a apuração do imposto acompanhar, mas desses 6%, 4% vai para a contribuição previdenciária, o INSS, e 2% para o município no ISS. Quando a empresa passa a faturar acima de 180 mil nos últimos 12 meses até 360, ela vai pagar 8,21. Então vai aumentar, e uma parte desse imposto vai estar indo para o COFINS, 1,42. A contribuição continua 4 e o ISS aumenta para 2,79%. E assim por diante, se ele aumentar acima de 360 mil e menos até 540, vai para 10,26%, e aí vai aumentando, entendeu? Quanto mais a empresa fatura e vai acumulando, vai aumentando o imposto dela, até chegar a um percentual até bem alto. Então aqui, para vocês entenderem que cada anexo tem algumas atividades que se enquadram. Por exemplo, este aqui são as prestações de serviço que se enquadram no anexo 3 do Simples Nacional. Então eu vou ler alguns exemplos. Por exemplo, creche, pré-escolas e estabelecimentos do ensino fundamental e outros. Agência terceirizada dos Correios, agência de viagem e turismo, agências lotéricas. Então, essas aqui são as empresas que se enquadram no anexo 3. Bom, pessoal, essa explicação simples, mas pelo menos para passar alguns dados para quem quer saber um pouco do Simples Nacional. É uma introdução, e em breve eu vou estar passando mais vídeos para vocês, explicando um pouco mais de alguns outros anexos e algumas outras dúvidas que surgirem e o pessoal foi me passando sobre o Simples Nacional, ok? Muito obrigado.